Oi, crocheteira! Preparada para mais um vídeo nesse canal. O tema de hoje é fio de malha, residual versus prêmio. Qual a diferença entre eles? Qual que é melhor? Maialo Crochê. Nesse vídeo eu pensei em fazer o seguinte. Primeiro eu vou explicar as características de cada tipo de fio para vocês entenderem a diferença entre eles. E depois eu vou falar mais sobre qual a minha opinião, qual que é melhor, qual vale mais a pena e afins. Antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E, claro, de seguir a gente lá no Instagram para acompanhar o tanto de dicas que a gente posta por lá. E vamos primeiro falar sobre o fio residual. O fio residual, como o nome já diz, ele é um resíduo. Então tem lá a fábrica que produz roupas de malha e a sobrinha das peças que eles fazem acaba virando fio de malha. E justamente por ser um resíduo, esse fio vai ter duas principais características: preço baixo e qualidade inferior. Não é que ele seja péssimo, tá, gente? Mas naturalmente a qualidade é menor sim. Então, sobre o preço, você vai encontrar fio residual de aproximadamente 1 kg numa faixa de 18 a 30 reais. E sobre as características do fio, eles nunca vão ter padrão. Não existe padrão de material, não existe padrão de cor, de espessura de fio, nem nada. Afinal, eles são só a sobra de uma variedade enorme de roupas. Então, às vezes, você pode encontrar um fio super macio, de muita qualidade, e às vezes você pode comprar um fio super seco e muito ruim de trabalhar. E da mesma forma, pode uma vez você comprar um fio fininho, outra vez um fio grossão, e aí por diante. E a cartela de cores, da mesma forma, eles não têm uma cartela de cores padrão. Então, se em uma semana você compra um tom de azul de uma determinada marca, e aí na semana seguinte você vai lá e compra de novo dessa mesma marca, esperando encontrar o mesmo tom de azul, você provavelmente vai se frustrar, porque é extremamente difícil você encontrar o mesmo lote de uma mesma cor. Mas tem gente que acaba gostando disso, porque aí no fio residual você acaba encontrando uma variedade tão grande de cores que você até encontra cor que você nem sabia que existia. Então tem gente que gosta disso. A única coisa ruim é você não saber se vai encontrar essa cor de novo, né? Outra coisa importante, dentro de um mesmo pacote pode ter emendas, um nozinho ou uma costura, pode ter variação de espessura dentro de um mesmo pacote. Uma hora o fio tá grosso, depois ele vai afinando, então tudo isso é bem normal de acontecer no fio residual. Mas mesmo com todas essas questões que eu falei, tem gente que gosta de trabalhar com fio residual porque acaba se adaptando com essas adversidades e aí acaba pagando mais barato no material. E agora, por outro lado, tem o fio premium. O fio premium é basicamente a solução para todos os problemas do residual, justamente porque ele não é um resíduo, ele é um fio feito a partir de uma malha novinha, mas aí para isso tem um custo, né? Então você vai encontrar fio de malha premium geralmente no peso de 500 gramas e os valores vão desde 25 a 45 reais. 25 reais eu digo principalmente se você for comprar no atacado, tá? Porque quem opta por trabalhar com esse tipo de fio, a melhor coisa que a pessoa faz é se organizar para comprar no atacado para conseguir um preço melhor. E aí esse tipo de fio é só belezura, tem cartela de cores fixas, não tem emendas no fio, o fio do rolo é padronizado do início ao fim, tem uma composição fixa, então se você comprou um fio de uma marca e achou ele muito bom, muito macio, você pode confiar que a próxima vez que você for comprar ele vai ter as mesmas características. E por fim, ele tem espessuras pré-definidas. As espessuras mais comuns são as de 35 milímetros, que é mais grosso, e o de 26 milímetros, que é mais fino. A gente gosta mais de trabalhar com fio de 26 milímetros porque a gente acha que dá um resultado mais delicado para as peças e é mais confortável de trabalhar. Mas eu vejo que a maioria das pessoas ainda preferem o fio de 35 porque sentem que dá mais estrutura para a peça. Mas cá entre nós, eu acho isso um mito, tá? Porque se você usa as técnicas certas, mesmo usando um fio de 26 milímetros, sem dúvidas você consegue uma estrutura perfeita para as peças. A gente é a prova viva disso. E, inclusive, a gente ensina tudo isso lá no nosso método. Então, depois, se você quiser conhecer mais, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição. E voltando aos fios, agora eu vou trazer as minhas opiniões sobre ele, tá bom? Vamos lá. Qual o fio que a gente usa aqui no ateliê? Aqui no ateliê, a gente só usa fio premium, por alguns motivos. O primeiro deles, a gente não abre mão da nossa qualidade de trabalho. E isso eu quero dizer em relação ao nosso conforto. O nosso conforto é algo indispensável pra gente. Eu falo isso porque a gente já trabalhou com fio residual e a gente achava bem desgastante no dia a dia, sabe? E o segundo motivo é porque a gente consegue se organizar muito mais. Ter uma cartela de cores bem definidas para trabalhar, conseguir montar um estoque, então a gente trabalha com muito mais organização. E, consequentemente, mais economia também, porque a gente não desperdiça nada de fio. E em comparação com a época que a gente usava fio residual, a gente desperdiçava um absurdo de fio. Porque era assim, a gente comprava uma cor, não usava o rolo todo, ficavam os restos que nem davam para fazer outro pedido, e ao mesmo tempo era uma cor que a gente não encontrava de novo para complementar aquele resto, sabe? Então ficava muitos restos parados. Terceiro motivo, nossa capacidade de produção praticamente dobrou usando o fio premium. Então, enquanto em um dia a gente produzia um kit com fio residual,
usando o prêmio a gente conseguia produzir 2 daquele mesmo kit. Então acabava que o que a gente perdia pagando a mais pelo prêmio, a gente ganhava, porque a gente conseguia produzir mais e ganhar mais dinheiro. E justamente por isso aconteceu um assunto que é meio polêmico. Quando a gente passou a usar fio prêmio, a gente nem sentiu a necessidade de aumentar muito os valores das nossas peças, porque naturalmente o valor da matéria-prima aumentou, mas por outro lado o valor da mão de obra baixou muito, porque na precificação a mão de obra é calculada baseada no tempo de trabalho. E como eu disse, meu tempo de trabalho caiu pela metade. Então, no final das contas, o preço final das peças ficou quase que elas por elas, entende? E no geral foi por esses motivos que a gente optou por usar o fio prêmio. Mas agora vem outra questão. Só porque eu uso o fio prêmio, eu acho que você deve usar também? Não necessariamente. Eu costumo pensar o seguinte: se você tá começando agora no crochê, eu acho que o melhor é você tirar suas próprias conclusões. Porque assim, eu prefiro o fio prêmio, mas tem gente que prefere o residual. Então não dá pra eu te falar com certeza que você não vai se adaptar a ele, compreende? Então o ideal é você experimentar e ver o que você acha, porque vai que você se adapta bem a ele. Com certeza é melhor a gente gostar do que é mais barato, né? E no final das contas, quem tá começando agora pode não estar com a agenda lotada de pedidos. Então não adiantaria nada você usar o fio prêmio para economizar no tempo de produção e não ter cliente o suficiente para preencher aquele tempo que sobrou. Então o que eu te indico? Faça testes para você saber qual que é melhor para você. E acima de tudo, eu tenho uma dica importante também. Se profissionalize, não fica no raso. Busque aprender mais sobre precificação, entender valores de mão de obra, lucro, porque isso vai te ajudar a tomar uma decisão ainda mais precisa do que fazer. Combinado? E eu espero de coração que esse vídeo te ajude. Eu separei os principais pontos que me geraram mais dúvidas antigamente para tentar te esclarecer caso sejam suas dúvidas também. Gostou do vídeo, crocheteiro? Então não esquece de curtir aqui embaixo. E aproveitando que já tá no final, já corre para ir seguir a gente lá no Instagram, beleza? É isso, um beijo para você e até o próximo vídeo.